Eu sou da igreja com 12 passos, Senhor Jesus, amém? Abra a sua Bíblia em nome de Jesus, amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 28. Aleluia. Glória! Jesus está no meio, aleluia. Jesus está no centro da igreja nessa noite. Lavadara segue atrás. Segundo escreveu Mateus capítulo 11, versículo 28. Os irmãos que têm a sua Bíblia, abra aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, não se preocupe com a quantidade nessa noite. Aleluia. Deus, Ele não está preocupado com quantidade, mas está preocupado com qualidade. Tem igreja que estão repleta de pessoas. Louvado seja Deus. Mas nós vimos que nos últimos dias eles estão trazendo o mundo para dentro da igreja. É por isso que muitas igrejas estão cheias, lotadas. Aleluia. Mas a presença de Deus está bem longe. Louvado seja Deus. Importa que nós estamos em poucos números aqui nessa noite, mas nós sentimos a graça de Deus. Nós sentimos a presença do Deus vivo. Deus está aqui. Deus está aqui nessa noite. E se você vem receber algo da parte de Deus nessa noite, você vai tomar posse. Louvado seja Deus. Amém? Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Sente glorificando a Deus com as palmas bem fortes para Jesus. Irmãos, não fique preocupado se o seu irmão não veio, se a sua irmã não veio. Aleluia. Foque nessa noite, louvado seja Deus em Jesus. Eleve o seu pensamento aos céus nessa noite. Eleve nessa noite a tua adoração ao Senhor. É culto de louvor e adoração ao Senhor. Sexta-feira, louvado seja Deus. 11 de agosto de 2023. Louvado seja Deus. O nosso alvo nessa noite é Jesus Cristo. O alvo dessa igreja tem que ser Jesus Cristo. Se você, louvado seja Deus, depositar a sua confiança no pastor Alonso, depositar a sua confiança na pastora Gessilda, depositar a sua confiança no pastor Ricardo, depositar a sua confiança no diácono Paulo, colocar a sua confiança nas obreiras da casa do Senhor, louvado seja Deus, você vai cair, querido. É verdade, meu Deus. A nossa confiança está no Senhor. Amém, meu Deus. E que nós possamos firmar o nosso compromisso a cada dia com o Senhor. Glória a Jesus. O ser que está se apertando, as coisas estão ficando difíceis e difíceis e difíceis. Louvado seja Deus. E diante dessa palavra, nessa noite, eu quero te dizer: louvado seja Deus. Eu não sei o momento a qual o Senhor Ele vai raiar nas nuvens, mas o nosso compromisso é com o Senhor. O nosso compromisso é com a palavra do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nosso compromisso é de pregar a verdade. O nosso compromisso é de pregar que Jesus está voltando. O nosso compromisso é de pregar que Jesus Ele liberta, Jesus Ele transforma, Jesus Ele tira o homem. Louvado seja Deus da sarjeta.
cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Quando eu olho para a luz da palavra do Senhor, eu também vejo, louvado seja Deus, que nos tempos de Jesus, no tempo, louvado seja Deus, dos apóstolos, no tempo, louvado seja Deus, daqueles homens de Deus, não era fácil também, querido, pregar o Evangelho. Louvado seja Deus. Você pensa que os apóstolos, que os discípulos de Jesus também não foram perseguidos, também não foram caluniados, também não foram presos, também não foram afrontados, também não foram, louvado seja Deus, caluniados, também, louvado seja Deus, muitas coisas aconteceram com os homens de Deus por pregar a palavra do Senhor. Por isso, nessa noite, não se acovarde, não retroceda. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Jesus Cristo, Ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com a sua palavra. Jesus, Ele não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com Ele. E nós vimos nos últimos dias que muitos têm colocado muitas desculpas, têm colocado coisas na frente. Louvado seja Deus, e não tem deixado de fazer a obra do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu quero te dizer nessa noite, eu trago um alerta para essa igreja nessa noite, que naquele grande dia não vai haver desculpa, não vai haver, louvado seja Deus. É como dizer: Senhor, eu não vim à igreja por isso, eu não vim na igreja por aquilo, eu deixei de fazer porque eu fiz aquilo. Não vai haver desculpa, não vai haver, louvado seja Deus, como se desculpar na presença do Senhor, porque nós estamos vivendo em tempos, louvado seja Deus, a qual, louvado seja Deus, nós precisamos se afirmar com o Senhor, afirmar um compromisso com a palavra do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor, Ele chama, louvado seja Deus, os corajosos para a sua obra. Jesus, Ele não chama covarde, louvado seja Deus, porque os covardes, eles desistem, os covardes, eles olham para a luta, os covardes, eles olham para trás, os covardes, eles olham para as pelejas, a qual eles têm pelejado. Mas eu quero dizer aqui nessa noite que os corajosos de Jesus Cristo só olha para o seu alvo, só olha para frente, só olha, louvado seja Deus, que a vitória, ela está chegando, que a vitória, ela vai chegar. Eu quero te dizer, no mundo tereis aflições, louvado seja Deus, mas Jesus, Ele venceu, Jesus, Ele venceu, e a tua palavra, ela nos faz vencedor. Jesus, Ele faz vencedor a sua igreja. Louvado seja Deus. Nessa luta não tereis que pelejar, porque é o Senhor que peleja pela sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esforçai-vos na obra de Deus. Louvado seja Deus. Sejais corajosos, louvado seja Deus, na obra do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, os ataques têm sido grandes com a obra de Deus. Como servo do Senhor, o diabo, ele tem enviado dardos inflamáveis, louvado seja Deus. E nós estamos vivendo em tempos que nós devemos orar mais, jejuar mais, buscar mais a presença do Senhor. Aleluia. Nós precisamos entender, louvado seja Deus, que nós estamos em batalha espiritual. Aleluia. E que nós possamos a cada dia se libertar deste mundo, se libertar das coisas desse mundo, das coisas que nos afastam do Senhor, que nos afastam do nosso Criador. Aleluia. Precisamos desagarrar das coisas materiais, das coisas vão ficar, as coisas quando Jesus ele voltar vai ficar tudo aí. Tem pessoas que estão preocupadas com
seu trabalho, estão preocupados com a sua casa, estão preocupados com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho. Louvado seja Deus. E tem deixado de fazer, tem deixado, louvado seja Deus, o compromisso do Senhor de lado. Aleluia. Meu compromisso não é com o pastor Alonso, não, querido, que é o pastor presidente, não. Se o meu compromisso fosse com ele, eu não estaria aqui. Mas o meu compromisso é com o Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia. Louvado seja Deus. O meu compromisso com essa palavra, o compromisso ao qual afirmei com o Senhor, aleluia, de não olhar para o homem, de não olhar para a mulher, de não olhar para o pastor, louvar para o obreiro, para a falha de ninguém, querido. Se nós colocarmos os nossos olhos nas falhas do nosso irmão, da sua irmã, nós vamos cair, nós vamos fracassar. Porque o homem é errante, o homem é falho, o homem é cheio de falha, a todo momento nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, louvado seja Deus, contra o Senhor. Nós pecamos no pensar, no falar, no agir. Em toda a nossa maneira de ser nós pecamos. Mas do outro lado nós temos que reconhecer que nós somos errantes, nós somos falhos, nós somos pecadores. E nós somos dependentes do Senhor. E como dependentes do Senhor nessa noite, que nós possamos se encher da graça do Senhor. Como dependentes do Senhor nessa noite, chame a presença do Senhor para a sua vida. Comece a chamar a presença do Senhor para a sua vida nessa noite. Comece a chamar, Senhor, Senhor, me enche nessa noite. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Envia a mim, Senhor, para pregar a sua palavra. Envia-me a mim para fazer a sua obra. Aleluia. Nós reclamamos muito e fazemos muito pouco. Nós olhamos para o mundo que não faz, deixamos de fazer também. Mas é uma coisa eu quero te alertar nessa noite. Se você ficar olhando para a igreja, louvado seja Deus, para os membros dessa igreja, naquele grande dia você vai ficar. Vai, infelizmente, aquele que olha para o homem, louvado seja Deus, não tem sucesso na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Mas aquele que olha para Jesus, louvado seja Deus, ele tem sucesso na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Há muitos cristãos, louvado seja Deus, que ainda não aprenderam com o Senhor. E nós precisamos aprender com essa palavra. Nós precisamos aprender com o Senhor, a ser manso, a ser humilde. Louvado seja Deus, a ser cristão. Nós precisamos aprender, nós precisamos orar assim, louvado seja Deus, para que o Senhor possa nos ensinar a servir Ele melhor, a estar na presença dEle melhor, a se colocar na presença dEle melhor, querido. Tem crente que se pisar no calo dele, louvado seja Deus, para declarar a guerra. Aleluia. E a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, querido. Louvado seja Deus. Tem crente que dá um tapa na cara dele, é perigoso ele dar uma porrada na cara de alguém. Louvado seja Deus. Nós precisamos aprender a ser humilde. Precisamos ter mansidão. Precisamos ter temperança. Precisamos, louvado seja Deus, saber. Louvado seja Deus, que a nossa luta não é contra o homem, não é contra a mulher, não é contra nosso irmão, não é contra ninguém, mas nós estamos numa luta espiritual. Nós lutamos contra o diabo.
resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Que nós possamos sujeitar ao Senhor, obedecer ao Senhor, a sua palavra. Louvado seja Deus. E resistir ao diabo, porque ele nunca vai desistir dessa igreja, ele nunca vai desistir da sua vida, ele nunca vai retroceder, querido. Ele vai continuar, louvado seja Deus, em posição de guerra, vai continuar pelejando contra a sua vida, vai continuar batalhando, vai tentar, louvado seja Deus, te derrubar. Ele fica ao nosso derredor, louvado seja Deus, observando aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, louvado seja Deus, para dar uma ocasião para que Ele possa, louvado seja Deus, né, tomar as nossas vidas. Não dê ocasião à sua carne. Porque se nós vamos dar ocasião à nossa carne, louvado seja Deus, nós vamos andar mais na carne do que no espírito. E que nós possamos andar em espírito e também em verdade. Que nós possamos, louvado seja o nome santo do Senhor, viver em espírito. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a sua carne, mas anda segundo o seu espírito. E que nós possamos andar em espírito, querido. Nós estamos em tempo que nós devemos estar na rua andando em espírito, orando ao Senhor em pensamento. Devemos andar no supermercado, orando ao Senhor em pensamento, buscando o Senhor. Lá no nosso trabalho, orando ao Senhor, buscando. Devemos estar em espírito em todo lugar, orando, com o nosso pensamento ligado ao Senhor, para que não haja, louvado seja Deus, nenhuma pressa para que o nosso adversário possa entrar e acabar, louvado seja Deus, com os projetos de Deus para a nossa vida. Vigiai e orai. Tem muitos que estão orando, mas não vigiam. Primeiro vigiai e depois orai. Glória a Deus, aleluia. Tem pessoas que oram primeiro, depois vai vigiar. Mas depois que ele pensar em vigiar, louvado seja Deus, né, já errou, já fez coisa errada, né, já falou contra o seu irmão, já fez aquela desgrama toda. Louvado seja Deus. E que nós possamos entender que o crente ele tem que andar em santidade. Louvado seja Deus. Aquele que é santo, santifique mais. Louvado seja Deus. Aquele que é sujo, suje mais. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O buscar ao Senhor, querido, traz benefício para nós mesmos. Quando nós oramos ao Senhor, nós buscamos ao Senhor, traz benefício para a nossa vida espiritual com o Senhor. Quando nós jejuamos, quando nós oramos ao Senhor, nós lemos a palavra, traz um grande benefício para as nossas vidas espirituais, para o nosso crescimento com o Senhor. Aleluia! Muitos erram por falta de conhecimento, porque deixam de ler a Bíblia, deixam de examinar a Bíblia. E como eu sempre digo, esse aqui é o manual de instrução para o crente. Louvado seja Deus, aqui nos ensina, louvado seja Deus, a como andar na presença do Senhor. Aqui, louvado seja Deus, a Bíblia ela vem relatando muitas coisas. Louvado seja Deus. E vem nos contando várias histórias dos grandes homens de Deus, a qual passaram por essa terra, a qual também pregaram o Evangelho. Louvado seja, fizeram a vontade do Senhor. E não era fácil não, querido. Amém? Naquela época não tinha carro, naquela época não tinha ônibus, naquela época não tinha bicicleta. Louvado seja Deus, é tudo na canela mesmo, querido. Eles andavam de distância em distância para fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. Mas eles não olhavam para a distância. Tem pessoas que a igreja
casa do Senhor para estar na frente de uma televisão. Louvado seja, deixam de vir à casa do Senhor por muitas outras coisas. Aleluia. Não é para me glorificar, irmãos. Eu sou uma pessoa simples e humilde. Graças a Deus. Não é demagogia nenhuma. Mas eu nunca medi distância para fazer a obra do Senhor. Quando eu vim para o Evangelho, eu tinha que andar 1 hora de relógio para chegar na igreja. E era todos os dias, constantemente. Louvado os 30 dias do mês. Eu andava 1 hora por dia para chegar na igreja e 1 hora para voltar para casa. Debaixo de chuva, debaixo de qualquer coisa, eu estava na presença do Senhor. Louvado seja Deus. E hoje, com 3 cultos semanais, e muitas vezes nós deixamos de vir à casa do Senhor. Nós deixamos de estar na presença do Senhor. Nós inventamos muita desculpa. Não vou dizer, essa palavra não é só para você não, querido. Você pode pensar, mas o pastor está pegando muito pesado conosco nessa noite. Essa palavra ela vem de frente comigo também, porque muitas vezes nós deixamos de fazer para o Senhor, porque nós deixamos o cansaço falar mais alto, os compromissos lá fora falar mais alto, e primeiramente o nosso compromisso com o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Ah, pastor, mas é muito difícil. Eu trabalho, chego cansado. Tenho peleja com meu filho, tenho peleja com meu esposo. Aleluia. A luta está grande, eu sei, querido. Mas se nós formos olhar para a nossa luta, nós não vamos vir nem um dia de culto. Nós não vamos vir na quarta, nós não vamos vir na sexta, não vamos vir no domingo. Nós vamos ficar em casa prostrado. Louvado seja Deus. Mas não vamos vir na igreja cultuar o Senhor. Se eu for olhar para as minhas lutas, se eu for olhar para as minhas dificuldades, para as minhas limitações, louvado seja Deus. Se eu fosse olhar hoje, louvado seja Deus, para muitas coisas eu não estaria aqui nessa noite. Verdade. Aleluia. Só Deus me conhece por dentro, querido. Só Deus sabe o que eu tenho passado, só Deus sabe. Louvado seja Deus aquilo a qual eu tenho enfrentado, as batalhas, as lutas, as pelejas do dia a dia. Quando você for contar o seu problema, não conte para o seu irmão, conte para Jesus. Glória a Deus. Porque o seu irmão não pode fazer nada por você, eu não posso fazer nada. Aleluia. Se eu for contar os meus problemas, você não vai fazer nada pela minha vida. Mas eu dobro os meus joelhos e coloco na mão do Senhor. Eu dobro os meus joelhos e coloco nas mãos do Senhor. Porque Ele pode resolver, Ele pode trazer solução para o meu problema. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Que os irmãos fiquem nessa palavra. Às vezes muito dura. Mas se nós formos analisar a Bíblia, às vezes a palavra ela vem dura mesmo. Ela vem nos afrontando. Aleluia. Nós somos afrontados. Louvado seja Deus com a palavra do Senhor. Aleluia. João Batista ele tinha uma palavra dura, querido. Ele não passava a mão na cabeça de ninguém, não. A pregação dele era pesada, raça de víboras. Aleluia. Ele estava preparando o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Esse caminho já está preparado. Nós só estamos dando prosseguimento ao Evangelho. Porque já começou a pregação do Evangelho lá atrás, com os discípulos, com os apóstolos do Senhor. Só estamos dando prosseguimento ao Evangelho de Jesus Cristo. Até a sua volta, a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Não vou pedir perdão, né? Porque eu não falei de mim mesmo. Eu não preparei mensagem. Eu não tive tempo hoje, querido. Não tive tempo de preparar nada. Aleluia. Estava na correria.
Fiquei até meio preocupado, porque eu costumo anotar, eu costumo ler em casa, mas às vezes Deus nos usa no momento ao qual nós falamos que não temos nada para passar para a igreja. Aí o Senhor nos usa. Não preparei nada, entreguei nas mãos do Senhor. Senhor, fala aquilo que o Senhor quiser falar nessa noite.